Olá, bom dia! Como vocês estão, crianças? Bem-vindas a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Vamos louvar ao Senhor? Quem aí estava com saudade da música dos peixes? Eu estava com muita saudade, vamos lá? Deus que fez os peixes para os rios e mar, Deus que fez os peixes pô-los a nadar, quando brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão, um é bem magrinho, o outro é gorduchão, quando brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Gostam de minhocas, farelos de pão, correm assustados do seu tubarão. Quando brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Agora vamos para a nossa música das ovelhas. É uma música que eu também gosto bastante. E vocês? Porque fala sobre nosso pastor. Vamos cantar? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Tchau, ovelhinhas! Obrigada por cantarem essa música com a gente. E agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um domingo de aula de Escola Bíblica Dominical. Obrigada porque podemos cantar louvores ao Senhor, mesmo distante um dos outros. Que o Senhor nos abençoe agora, neste momento da Sua Palavra, e que ela fique guardada do nosso coração. Em nome de Jesus, amém! Olhem o que nós temos aqui, uma plantinha crescendo. E alguém consegue adivinhar aí qual planta é? Vou dar algumas dicas. É algo que nós comemos, que faz muito bem para a saúde e é muito gostoso. Vou dar mais uma pista. É uma plantinha muito companheira do arroz. É um companheiro inseparável quando nós comemos. Vocês já sabem o que é? O feijão. Quem disse aí feijão, acertou. Vejam que o feijão, essa sementinha pequenininha, começa assim, bem pequena dentro da terra para começar a se desenvolver, até chegar ao grande fruto e assim poder alimentar muitas pessoas. A nossa história de hoje tem a ver com uma semente. Nós iremos aprender que o reino de Deus é como uma sementinha, que quando é plantado numa boa terra, que é bem cuidado, dá grandes e maravilhosos frutos. Vamos aprender? O texto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. As crianças mais velhas que já têm as suas Bíblias podem acompanhar comigo. Diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta e depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Nós acabamos de ler a parábola da semente,
E vocês lembram o que é mesmo uma parábola? Nós começamos a aprender sobre parábolas no domingo passado com a tia Fernanda. Para quem não lembra o que é uma parábola, são histórias simples, mas que nos ensinam coisas muito profundas, muito importantes. Na parábola de hoje, a parábola da semente, nós vimos que Jesus começa falando que o reino de Deus é como um agricultor, um homem que lança a semente na terra. Vejam, aqui nós temos um agricultor. O trabalho dele é cuidar da plantação. Naquela época, as pessoas que estavam ouvindo Jesus entendiam muito desse trabalho, pois era algo muito comum. E vocês sabem o que é preciso fazer para ter uma boa plantação? Primeiro, é preciso cuidar bem da terra, deixar ela bem fofinha para então receber as sementes. Depois, também é preciso cuidar da água. Precisa ter água suficiente para ela crescer bem forte. Também tem que cortar os matinhos que ficam ao redor. Algum de vocês já viu uma horta, alguma plantação? Junto com a planta principal, nascem alguns matinhos menorzinhos que eles são ruins para a planta. Então o agricultor diariamente precisa estar cuidando, tirando esses matinhos de lá. Depois de colocar a semente, de fazer o seu trabalho, o agricultor volta para sua casa, descansa, dorme. No outro dia, a mesma coisa, o cuidado, plantando outras sementinhas em outras terras. Ele precisa ter muita paciência, pois como nós vimos ali no exemplo do feijão, não é de uma hora para outra que a sementinha se torna o fruto, se torna essa plantação pronta para a colheita. E enquanto os dias passam, algo incrível acontece. Algo que nós mesmos não podemos ver com os nossos olhos, que começa lá embaixo da terra. A sementinha começa a germinar, começa a nascer as suas raízes e ela começa a crescer. Depois ela já começa a apontar para fora da terra e dia após dia ela começa a crescer. Isso foi algo que o nosso Deus fez, algo muito especial. E a nossa plantinha da história começou a ficar grande, começou a dar as espigas, o milho e o agricultor logo ficou feliz, pois estava pronto para a colheita. E o que será que o nosso Senhor quer nos ensinar com esta pequena história sobre uma semente? No início do versículo 26, ele diz que o reino de Deus é como esse homem que lança a semente. Essa parábola então fala sobre o crescimento do reino de Deus, o crescimento da sua igreja. A sementinha, ela significa a Bíblia, a palavra do nosso Deus. E o trabalho, o cuidado com a terra, significa o que Deus faz com essas pessoas que ouvem a sua palavra. E os frutos no final, no momento da colheita, significam então os filhos de Deus. Que legal, né? Quanto significado por trás de uma historinha tão simples. Foi Deus quem nos deu a tarefa de, assim como agricultor, sair semeando por aí. Isso significa que nós precisamos sair por aí contando da sua palavra. Você já falou sobre Jesus para os seus avós, para algum coleguinha, ou talvez até para o seu pai, para a sua mãe. Nós já ouvimos sobre a Páscoa, nós ouvimos sobre tantas coisas importantes da palavra de Deus. E isso significa esse semear, se jogar as sementes. E depois que nós falamos de Jesus, falamos sobre a palavra de Deus para essas pessoas, nós precisamos ter paciência. É claro, né? Nós podemos ficar insistindo, falando mais sobre isso com essas pessoas, mas nós também devemos orar e esperar. Assim como o agricultor espera por muito tempo para que a sementinha se torne um fruto, esteja pronto para a colheita, nós precisamos também ter paciência para que a palavra do Senhor entre no coração dessas pessoas que nós estamos falando. E depois de nós plantarmos, nós jogarmos a semente, que é a palavra do Senhor, orar pela vida desse coleguinha, né? Orar com a nossa família, nós devemos ficar muito contentes. Pois a colheita nessa história significa que um dia o nosso Senhor Jesus irá voltar. Nós já falamos sobre isso quando falávamos sobre a Páscoa, vocês lembram? Um dia o nosso Deus irá voltar e Ele irá buscar todos os seus filhos, todos aqueles que entendem o verdadeiro significado de estarmos nessa terra, de irmos para o céu. Então, esses muitos filhos de Deus são os frutos dessa história. E um dia Ele virá nos
e um dia Ele voltará para nos buscar e nós estaremos juntinhos com o nosso Deus. Gostaram da parábola de hoje? Como é legal nós aprendermos sobre o significado dessas coisas, né? Jesus, quando esteve nessa terra, foi uma pessoa muito sábia. Tudo que ele falava faziam as pessoas pensarem. Eram coisas que elas costumavam a fazer, como por exemplo a agricultura que nós vimos hoje. E tudo aquilo, depois que Jesus falava, ficava dentro do coração dessas pessoas. E hoje está registrado aqui, nesse livro para nós. Por isso, nós precisamos sempre ser muito gratos ao nosso Senhor por ouvir essas histórias, por entender o significado delas, porque é o próprio Deus falando com a gente. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por isso? Obrigado, nosso Pai amado, por aprendermos sobre a história da parábola das sementes. Que nós possamos sair por aí semeando, jogando as sementes que são a sua palavra, a palavra do Senhor, a Bíblia. E que nós tenhamos paciência, orando pela vida dessas pessoas que nós compartilhamos o Evangelho, para que um dia elas também façam parte desses frutos que são os filhos do Senhor, para que juntos um dia estejamos todos no céu. Em nome de Jesus, amém! Beijo, crianças! Até semana que vem!